Opa, tudo bem? Como você está? Vamos iniciar aqui com a nossa leitura no dia de hoje. Estamos aqui num domingo, um domingo de calor. Estou sentindo bastante calor aqui, mas vamos continuar com a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler aqui o livro de Números. Nós vamos ler hoje do capítulo 12 até o capítulo 15, tá? A gente está vendo aqui, né, os filhos de Israel ali no meio do deserto e Deus caminhando junto com o povo, né, até a Terra Santa. Então vamos iniciar aqui a nossa leitura no capítulo 12, beleza? Pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui. Maria e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que ele havia tomado como esposa. Cuxita, para quem não sabe, eu anotei aqui, descendente da cidade de Cush, na Etiópia, beleza? Eles disseram: será que Javé falou somente a Moisés? Não falou também a nós? E Javé os ouviu. Moisés era o homem mais humilde entre todos os homens da terra. A gente está vendo aqui, né, que Maria e Arão ali estão blasfemando, né, contra o Senhor. De repente, Javé disse a Moisés, a Arão e a Maria: vão os três para a tenda da reunião. Os três foram. E Javé desceu numa coluna de nuvem, colocou-se à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Eles se aproximaram, e Javé disse: ouçam o que vou lhes dizer. Quando entre vocês há um profeta, eu me apresento a ele em visão e falo com ele em sonhos. Não acontece assim com o meu servo Moisés, que é um homem de confiança em toda a minha casa. Então a gente percebe aqui, né, que diante ali todos os homens, Moisés, ele tinha uma intimidade maior com Deus. Olha para você ver. Com ele eu falo face a face, às claras e sem enigmas. E ele vê a figura de Javé. Por que vocês se atreveram a falar contra o meu servo Moisés? A ira de Javé se inflamou contra eles, e Javé se retirou. A nuvem se afastou da tenda, e a pele de Maria ficou toda esbranquiçada, como a neve. Ao voltar-se para ela, Arão viu-a com a pele esbranquiçada. Então a gente viu aqui, né, que eles estavam blasfemando contra Deus ali e também, né, falando mal ali de Moisés. Arão disse a Moisés: por favor, meu senhor, não peça contas da culpa pelos pecados que tivemos a loucura de cometer e da qual somos culpados. Não deixe que Maria permaneça como um aborto que já sai do ventre da mãe, com a carne meio carcomida. Moisés suplicou a Javé: por favor, conceda-lhe a cura. Então Javé disse a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela ficaria difamada por 7 dias. Pois então, que ela fique isolada por 7 dias, fora do acampamento, e só depois seja admitida novamente. Então aqui ela está, né, tomando as consequências ali devido aos seus erros, né, aos seus pecados. Ficando ali de forma isolada do povo, né. Isolaram Maria durante 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu antes que ela voltasse. Depois partiram de Currais e foram acampar no deserto de Farã. Capítulo 13. Javé falou a Moisés: mande gente para explorar o país de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Mande um de cada tribo, e que sejam todos os chefes. Seguindo a ordem de Javé, Moisés os enviou do deserto de Farã. Todos eram chefes dos filhos de Israel, e seus nomes são os seguintes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafu; da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sodi; da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali;
Da tribo de Aser, Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi. Da tribo de Gade, Gel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou explorar o país. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés lhe deu o nome de Josué. Moisés mandou que eles explorassem o país de Canaã e lhes falou: subam pelo deserto do Neguebe até chegar à montanha. Observem como é o país e seus habitantes, se são fortes ou fracos, poucos ou numerosos. Vejam se a terra é boa ou ruim. Como é que são as cidades onde moram, se são abertas ou fortificadas. Vejam se a terra é fértil ou estéril, se tem árvores ou não. Sejam corajosos e tragam frutos da terra. Era o tempo em que a uva começava a amadurecer. Eles subiram e exploraram o país desde o deserto de Sim até Roobe, junto à entrada de Emate. Subiram pelo deserto e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Tomai, filho de Enaque. Hebrom tinha sido fundada 7 anos antes de Tanes do Egito. Chegando ao vale do Cabo, cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas e o penduraram numa vara transportada por 2 homens. Colheram também romãs e figos. Esse lugar ficou sendo chamado Vale do Cacho, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel aí cortaram. 40 dias depois, voltaram os exploradores e se apresentaram diante de Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel no deserto de Farã, em Cádiz. Diante deles e da comunidade, fizeram seu relatório e mostraram os frutos da terra. O relatório deles foi o seguinte: entramos na terra aonde você nos enviou. É uma terra onde corre leite e mel. E aqui vocês podem ver os frutos delas. Mas o povo que mora no país é poderoso, e as cidades são grandes e fortificadas. Também vimos aí os filhos de Enaque. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe. Os heteus, amorreus e jebuseus vivem na montanha. Os cananeus moram junto do mar e às margens do Jordão. Então Calebe fez o povo ficar em silêncio diante de Moisés e falou: temos que subir e tomar posse dessa terra. Nós podemos fazer isso. Então ele tinha a noção aqui, né, que eles tinham total condição de ter a posse ali daquela terra, né? Mas os homens que haviam acompanhado Calebe replicaram: não podemos atacar esse povo, porque ele é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, começaram a pôr defeitos na terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é uma terra grande, é uma terra que devora seus habitantes. O povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí nós vimos os gigantes, os filhos de Enaque, que são gigantes mesmo, tanto para nós próprios como para eles. Nós parecíamos gafanhotos. Então a gente está vendo aqui, né, que os filhos de Israel estão ali meio que se acovardando, né, de tomar posse ali da terra de Canaã. Deus pediu, né, para que eles fossem lá e explorassem, né, toda a terra de Canaã para ver como funcionava lá toda aquela região, né? E eles foram e eles viam que a terra era muito boa, que tinha ali muitos frutos, né, que era uma terra realmente muito agradável, mas eles percebiam lá que os homens, né, da terra de Canaã eram gigantes. Então eles meio que num sentimento aqui de covardia, né, estão fugindo ali da realidade. Estão fugindo ali daquele propósito que Deus está entregando na mão deles. Vamos aqui para o capítulo 14 para a gente continuar entendendo sobre essa história. Então, só tomar uma água aqui. Então, capítulo 14, tá? Então, toda a comunidade de Israel começou a gritar e berrar, e o povo se queixou a noite inteira. Os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a comunidade dizia: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito. É melhor morrer neste deserto. Tá vendo aqui que o povo está ali, né, murmurando ali
mesmo com grande bênção que eles sabem que vão receber. Por que Javé nos trouxe a esta terra? Para morrermos pela espada e para que nossas mulheres e crianças se tornem escravas? Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Moisés e Arão se prostraram por terra diante de toda a comunidade reunida dos filhos de Israel. Dois daqueles que foram explorar a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. Eles disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: A terra que fomos explorar é boa, é uma terra excelente. Se Javé estiver do nosso lado, ele nos fará entrar nessa terra e dará para nós. É uma terra onde corre leite e mel. Entretanto, não se revoltem contra Javé. Não tenham medo do povo dessa terra. Nós os devoraremos como um pedaço de pão. Eles não estão mais protegidos do que nós, porque Javé está conosco. Não tenham medo deles. Toda a comunidade, porém, falava em apedrejá-los. Nesse momento, a glória de Javé apareceu na tenda da reunião diante de todos os filhos de Israel. Javé disse a Moisés: Até quando esse povo vai me desprezar? Até quando se recusará a acreditar em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito entre vocês? É bem interessante essa fala aqui de Deus, né? Mostra ali que depois de Deus está ali acompanhando eles por todos os momentos, né? Ter livrado eles da escravidão lá do faraó do Egito, de todo o povo do Egito, né? Ter passado ali com eles no meio do Mar Vermelho, ter entregue para eles também os mandamentos, né? E ter feito eles construírem a Arca da Aliança. Mesmo assim, o povo ali, né? Por a mente fraca, por a fé ser bem pequena, né? Por confiar pouco em Deus, mesmo assim eles tendem a desprezar Deus a todo momento. Vou feri-lo com peste e deserdá-lo. De você tirarei um povo grande e mais numeroso do que eles. Moisés respondeu a Javé: Os egípcios sabem que foste tu que tiraste este povo do meio deles, com grande poder. E dirão isso aos habitantes dessa terra. Eles souberam, Javé, que tu está no meio desse povo, que te mostras a ele face a face, que tua nuvem está sobre ele, e caminhas à sua frente de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se agora fazes este povo perecer como se fosse um só homem, as nações ouvirão a notícia e dirão: Javé não conseguiu levar esse povo à terra que havia prometido para eles, por isso o matou no deserto. Portanto, mostra a tua grande força, conforme prometeste. Javé, paciente e misericordioso, que perdoas a culpa e a transgressão, mas não nos deixes sem castigo, que castiga as culpas dos pais em seus filhos, netos e bisnetos. Perdoa a culpa deste povo, conforme a tua grande misericórdia, já que o trouxeste do Egito até aqui. É interessante, né, que Moisés aqui, numa oração ali de súplica para o Senhor, depois de Deus, né, ter prometido castigar o povo, porque tirou eles de tantas enrascadas, né, e o povo mesmo assim quer voltar a ser escravizado ali, mas Moisés se coloca ali à disposição e suplica, né, pelo povo, pede para que Deus tenha misericórdia do povo, e que pode até castigar o povo, mas que não pereça com o povo, né? Então é bem interessante aqui que mostra, né, que Moisés era bem íntimo de Deus, mais uma vez, né, mostra aqui isso pra gente, e que devemos também pedir a misericórdia de Deus, porque somos muito falhos. Se nós fôssemos receber a justiça de todos os erros, né, todas as lambanças aí que o nosso mundo faz, cara, a gente teria que pagar de uma forma bem dolorida, né? E por muitas vezes, por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor que ele tem por nós, né? Ele não nos faz pagar por todos aqueles erros que a gente cometia, porque ele é um Deus de perdão, ele é um Deus que perdoa, né? Então é bem interessante que mostra um pouquinho dessa visão aí de Moisés, né? Nos ensinando também a pedir perdão e pedir misericórdia para o Senhor. Então Deus vai até dizer aqui, né, que vai até perdoar o povo, mas não tem como deixar também o povo sem castigo. Vou ler aqui para você entender. Javé disse: Eu perdoo o povo, conforme você está pedindo.
Mas, por minha vida e pela glória de Javé que enche a terra, todos os homens que viram a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto já me puseram à prova 10 vezes e não me obedeceram. Olha para você ver, já colocaram Deus ali à prova 10 vezes, né? E nenhuma das vezes eles quiseram obedecer ao Senhor. Eles não verão a terra que jurei dar a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram verá esta terra. Meu servo Caleb, porém, animado de outro espírito, ele me seguiu fielmente. Por isso eu o farei entrar na terra que ele explorou, e a descendência dele possuirá essa terra. Visto que os amalecitas e cananeus habitam no vale, amanhã vocês deverão partir para o deserto, seguindo a rota do Mar Vermelho. E Javé continuou a dizer a Moisés e a Araão: até quando essa comunidade perversa continuará murmurando contra mim? Ouvi os filhos de Israel se queixarem contra mim. Diga a eles, por minha vida, oráculo de Javé, eu os tratarei conforme o que vocês me jogaram na cara. Seus cadáveres cairão neste deserto, e todos os que foram recenseados de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim, não entrarão na terra onde jurei estabelecer vocês. A única exceção será Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Quanto aos filhos de vocês, de quem vocês diziam que seriam levados como escravos, eu os farei entrar para conhecer a terra que vocês desprezaram. Mas os cadáveres de vocês cairão neste deserto. E por este deserto os filhos de vocês caminharão errantes durante 40 anos, carregando a infidelidade de vocês, até que os cadáveres de vocês se desfaçam no deserto. Vocês exploraram a terra durante 40 dias. A cada dia corresponderá um ano. Pois bem, vocês carregarão o peso de suas faltas por 40 anos, para que vocês saibam o que significa abandonar a mim. Eu sou Javé, e juro que vou tratar desse modo a essa comunidade que se revoltou contra mim. Serão consumidos neste deserto e nele morrerão. Então a gente está vendo aqui, né, que com Deus não se brinca. Deus é um homem justo e está muito claro aqui nessa passagem sobre essa questão. Quanto aos homens que Moisés enviou para explorar a terra e que colocaram a comunidade contra ele, fazendo o povo da terra, esses homens que fizeram pouco da terra morreram fulminados diante de Javé. De todos os que haviam explorado a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito perturbado. No dia seguinte, eles se levantaram de madrugada e subiram até o alto da montanha, dizendo: vamos subir ao lugar a respeito do qual Javé nos falou. Nós pecamos. Olha que o povo já cai na real ali do erros que eles cometeram, né? Moisés, porém, disse: por que vocês passam por cima da ordem de Javé? Isso não vai dar certo. Não subam, porque Javé não está com vocês, e o inimigo os derrotará. De fato, os amalecitas e os cananeus os enfrentarão, e vocês cairão a golpes de espada. Vocês se afastaram de Javé, e por isso Javé não está com vocês. Apesar disso, eles teimaram em subir ao topo do monte, enquanto Moisés e a arca da aliança de Javé permaneceram no acampamento. Os amalecitas e cananeus, que habitavam na montanha, desceram e derrotaram, destroçando-os até Orma. Eu até destaquei aqui a gente finaliza o capítulo 14, tá? Mas até destaquei aqui um breve comentário que a própria Bíblia faz para a gente poder refletir um pouco mais, né, sobre essas tentações aí que o povo estava passando ali na caminhada durante o deserto. Olha para você ver que interessante. Um ponto de vista diferente aqui. No processo de libertação, as incertezas provocam uma série de tentações. Voltar às seguranças concedidas e prometidas pelo opressor, no caso aqui, né, o faraó, desistir no meio da caminhada, renegar os verdadeiros líderes, estavam ali renegando, né, Moisés, renegando Arão e querendo voltar para as terras deles, esquecer as conquistas já conseguidas. Então a gente viu aqui, né, que eles estavam esquecendo de todas aquelas bênçãos ali que Deus já havia feito na vida deles, queimar etapas para chegar mais depressa ao objetivo, desprezar o ideal da libertação.
fazer separação entre a religião e os problemas concretos. Tudo isso faz com que o projeto se torne muito mais difícil e seja retardado por gerações inteiras. Então a gente vê ali que pela cabeça dura do povo, né, pelos nossos pensamentos humanos, por não enxergar aquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente vai ali batendo a cabeça, né, e como que fala, né, que o projeto que Deus tem para nós torna-se muito mais difícil, né, e se retardando de geração em geração. Complicado. Vamos aqui para o capítulo 15. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando vocês entrarem na terra que eu vou lhes dar, para que vocês habitem aí, ao oferecerem a Javé uma oblação de gado maior ou menor, uma oblação de perfume agradável para Javé, seja holocausto, seja sacrifício de comunhão voluntário, ou para cumprir um voto, ou por ocasião de uma festa, aquele que fizer sua oferta a Javé apresentará o seguinte: uma oferta de 4,5 litros de flor de farinha amassada com 2 litros de azeite, juntamente com o holocausto ou com o sacrifício de comunhão. Fará uma libação de 2 litros de vinho para cada cordeiro. Tratando-se de um carneiro, você fará uma oblação de 9 litros de flor de farinha, amassada com 2,5 litros de azeite, e uma libação de 2,5 litros de vinho, como perfume agradável para Javé. Se o holocausto ou o sacrifício de comunhão para fazer um voto ou ação de graças a Javé for de um bezerro, você deverá acrescentar uma oferta de 13,5 litros de flor de farinha, amassada com 4 litros de azeite, e uma libação de 4 litros de vinho, oblação de perfume agradável para Javé. Isso é o que se deve oferecer com um bezerro, um carneiro, uma ovelha ou um cabrito. Vocês aplicarão sempre essa proporção. Assim deverá fazer o nativo do país, quando apresentar uma oferta queimada de perfume agradável para Javé. E no futuro, se algum imigrante que residir com vocês ou com seus descendentes quiser apresentar uma oblação de perfume agradável para Javé, fará o mesmo que vocês. Haverá um só rito para toda a comunidade, tanto para vocês como para o imigrante que mora no meio de vocês. Será diante de Javé um rito perene, a ser conservado de geração em geração, valendo tanto para vocês como para o imigrante. Haverá a mesma lei e o mesmo rito para vocês e para o imigrante que morar entre vocês. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando vocês tiverem entrado na terra para onde eu os conduzo, e comerem o pão nesta terra, vocês deverão separar uma oferta para apresentar a Javé. Separarão um pão feito com a primeira farinha, como vocês fazem com o tributo da eira. Vocês deverão dar a Javé um tributo da massa do pão. Isso vale para todas as gerações de vocês. Então a gente vê aqui, né, que essas ofertas aqui que o pessoal fazia para Deus, mesmo se ela fosse ali de origem animal, né, ou se fossem de origem vegetal, é bem interessante aqui, né, porque todas elas são fonte de vidas e são dons de Deus. A gente percebe ali, né, que tudo isso pertence ao nosso Senhor. Se vocês errarem sem querer, deixando de observar alguns dos mandamentos que Javé deu a Moisés, de tudo que Javé ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que Javé ordenou essas coisas e daí por diante, vocês deverão fazer o seguinte: se o erro foi cometido pela comunidade sem querer, sem que a comunidade tenha percebido, a comunidade inteira oferecerá um bezerro como holocausto, de perfume agradável para Javé, junto com a oblação e a libação, conforme o ritual. E oferecerá também um bode, como sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado por toda a comunidade dos filhos de Israel, e o pecado será perdoado a eles, pois foi feito sem querer. Eles levarão a oferta para ser queimada diante de Javé, e apresentarão diante de Javé o sacrifício pelo pecado, a fim de reparar o erro cometido sem querer. Este será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel, e também ao imigrante que mora entre eles.
porque todo o povo pecou sem querer. Se apenas uma pessoa pecar sem querer, oferecerá um cabrito de 1 ano como sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará pela pessoa, diante de Javé, um sacrifício pelo pecado, e a pessoa ficará perdoada. A mesma norma vale tanto para um filho de Israel como para o imigrante que mora no meio do povo. Quando pecarem sem querer. Todavia, quem procede com plena consciência, seja nativo, seja imigrante, comete ultraje contra Javé. Esse indivíduo deve ser excluído do meio do povo, porque desprezou a palavra de Javé e violou o seu mandamento. Essa pessoa deve ser excluída, pois a culpa está nela mesma. A gente percebe aqui, né, que mesmo a pessoa ali cometendo o erro, e se ela cometeu aquilo ali de forma involuntária, né, ela cometeu esse erro sem querer, ela deve tomar consciência depois de saber, né, que ela errou contra Deus, ela deve tomar consciência e pedir perdão. Então é até uma forma de educar o povo, né, mesmo eles errando ali involuntariamente, quando eles tiverem a noção, tiverem a capacidade de discernir, ou se uma outra pessoa, né, um líder ali religioso, aconselhar ele, falar que aquilo que ele está fazendo não está certo, é importante, né, que ele se arrependa dos seus pecados. Isso serve de ensinamentos para nós hoje. Serve como uma educação, né? Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente conhece os ensinamentos, a gente vai conseguindo distinguir tudo aquilo que é certo e tudo aquilo que é errado. Porque se a gente não conhece os mandamentos de Cristo, não tem como a gente ter a consciência, né, do que é aquilo que está certo e que é aquilo que está errado. Mas Deus nos aconselha, né, trazendo uma visão um pouquinho diferente aqui, mas relacionada ao mesmo assunto, Deus nos aconselha a evangelizar, a levar a palavra de Deus para frente, para mais pessoas, para que assim as pessoas tomem consciência das coisas boas e das coisas ruins também, e para que elas tenham, né, o tempo aí de conversão, o tempo de pedir perdão por aquele erro que talvez ela nem sabia que tivesse cometido. Por isso que é tão importante aqui os profetas, né? É importante aqui também a posição de Moisés, os evangelistas de mais para frente, né? Marcos, Mateus, Lucas, João, e hoje nós aqui, como cristãos, né? De levar a palavra de Deus para que mais pessoas possam conhecer aí a verdade, conhecer a verdadeira palavra do Senhor. Vamos continuar aqui, que tá bem interessante. Eu estou gostando pra caramba aqui de conhecer um pouquinho aqui da história de Moisés e dos filhos de Israel. Vamos continuar aqui no versículo 32. Enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, surpreenderam um homem que recolhia lenha em dia de sábado. Lembrando aqui que o dia de sábado era um dia sagrado, né? Onde não se devia trabalhar. E o levaram até Moisés, Arão e toda a comunidade, mantendo-o preso enquanto se decidia o que deveria ser feito com ele. Javé disse a Moisés: Esse homem é réu de morte. Toda a comunidade deverá apredejá-lo fora do acampamento. A comunidade o levou para fora do acampamento e o apredejou. E o homem morreu, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Por todas as gerações, façam borlas e costurem colinho violeta na franja de suas roupas. Vendo essas borlas, vocês se lembrarão dos mandamentos de Javé, e elas ajudarão vocês a cumprir os mandamentos, sem ceder os caprichos do coração e dos olhos, caprichos que poderiam levar vocês à infidelidade. Essa parte aqui é interessante, gostei. Sem ceder, e elas ajudarão, até lendo de novo aqui, vocês a cumprir os mandamentos, sem ceder aos caprichos do coração e dos olhos, caprichos que poderiam levar vocês à infidelidade, porque tudo aquilo, né, que atrai os nossos olhos, aqueles olhos humanos, né, aqueles olhos de pecador, nos leva à infidelidade, né? Muitas vezes nós somos atraídos pelos nossos próprios olhos. Desse modo vocês se lembrarão de todos os meus mandamentos e os colocarão em prática, vivendo consagrados ao seu Deus. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Então aqui, né, a gente finaliza
com a leitura do dia de hoje, a gente está vendo aqui, né, que o povo é um povo infiel, é um povo que muitas vezes tenta ali, né, o Senhor, que até mesmo não acredita, né, que blasfema contra o seu próprio nome, mas mesmo assim Deus com um coração misericordioso, também Moisés ali, né, sempre pedindo misericórdia para Deus, Deus vai tentando ajudar o povo, tentando tornar o povo mais santo, né? A gente percebe que esse é um trabalho árduo aí do Senhor. Eu vejo que até os dias de hoje o Senhor olha pra gente, né? E, e deve tentar nos tornar santo todos os dias. Olha pra você ver aqui, ó. Eu olhei ali para, olha pra você ver. Não sei se vai dar pra ver aí. Até interessante aqui, ó. Aqui tô na janela. Olha pra você ver o céu. Que bonito. Pode ter certeza absoluta que Deus está olhando aí para nós, está olhando para os seus filhos e está tentando, né, mesmo com todos os desafios, com todos os nossos erros e pecados, Deus está tentando nos tornar um povo santo. Então, temos que partir de nós agora, fazer a nossa parte, né? Espero que você tenha aí um bom domingo. Vamos ler a Bíblia, vamos fazer a nossa parte. Deus já está fazendo a dele muito bem feita, né? Mas agora cabe a nós fazer a nossa parte também. Vamos ler a Bíblia, vamos nos santificar e pedir para que Deus possa conduzir, dar-nos sabedoria, né? E muita saúde aí, para a gente poder seguir nos caminhos do Senhor, beleza? Deus abençoe muito você. Amanhã a gente está aqui de volta. Vamos ler a Bíblia para a gente poder cada dia nos santificar ainda mais, beleza? Um beijo, um abraço. Amanhã nós estamos aqui.